Irmãos, então vamos lá? Nossa aula hoje, nós vamos concluir, né? Procurar concluir aí o livro de... Já são as 3 aulas tentando concluir e sair de 1 João e a gente não consegue. Mas hoje eu já estive dando uma olhadinha aqui, já percebi que a gente consegue dar uma caminhada em 1 João. Eu gosto sempre de dar uma contextualizada, né? O livro de João foi escrito pelo apóstolo João, ele escreveu o Evangelho de João, ele escreveu as 3 cartas de João, né? 1ª, 2ª e 3ª João, e escreveu o livro de Apocalipse. Provavelmente, tanto as 3 cartas quanto o Evangelho foi escrito após o ano 70, 75, talvez até ali 80, 85, e o último livro a ser escrito foi o livro de Apocalipse mesmo. Qual que era a preocupação do apóstolo João? A preocupação do apóstolo João era, basicamente, que a igreja ficasse protegida, principalmente a igreja ali em Éfeso, ficasse protegida dos falsos mestres e dos enganadores, né? Que começaram a entrar na igreja do 1º século. Ou seja, o inimigo, através ali de seus servos, começaram a semear coisas contra a verdade, contra a palavra de Deus, no meio da igreja. E o apóstolo João começou a ficar preocupado com isso, e foi essa a razão dele ter escrito as cartas, né? Dele ter escrito o Evangelho de João, porque a teoria desses falsos profetas, a principal teoria era de que Jesus não era, não, Jesus existiu, Jesus veio ao mundo, aliás, Jesus veio ao mundo sim, mas não em carne, não como homem. Jesus era, para eles, para os gnosticistas, né? A religião deles era o gnosticismo. Eu ouvi falar essa semana sobre essa religião. Então, que Jesus, ele era um espírito iluminado que atuava nos profetas. Na verdade, ele não veio em carne. Ele era o Filho de Deus, mas ele não veio em carne. Ele atuava nas pessoas, nos profetas. Atuava através da fé, né? Jesus curava através da fé que as pessoas tinham nesse Jesus, mas os gnosticistas não acreditavam que Jesus tinha vindo como homem. Eles acreditavam em parte da palavra de Deus. E as heresias mais perigosas, irmãos, como eu sempre tenho compartilhado, são aquelas heresias que se parecem com a verdade, mas no fundo desvia o povo de Deus da verdadeira, da palavra verdadeira, daquilo que é verdade. Então, o apóstolo João estava muito preocupado com isso e ele escreveu tanto o Evangelho de João quanto as cartas, provando e tentando encorajar e motivar os irmãos a permanecerem firmes nas coisas que eles tinham ouvido e vivido, né? As coisas que haviam acontecido ali e que eles já estavam firmados, né? Já estavam solidificados ali num fundamento, e eles começaram a se desviar, começaram a aceitar ideias estranhas dentro da igreja, filosofias das mais diversas dentro da igreja, e o apóstolo João escreveu, então, o evangelho totalmente focado na divindade de Jesus, né? No princípio era o Verbo estava em Deus e era Deus, né? E aí o Verbo se encarnou, se fez carne e habitou entre nós, ou seja, ele se preocupa no Evangelho de João a todo momento em falar de fato que Jesus veio como homem, ele viveu no meio de nós, ele esteve no meio de nós, aquele que vimos e ouvimos, né? Então, por isso essa tendência do Evangelho de João de provar a divindade de Jesus. E a gente veio para a 1ª carta de João e observa o quanto o apóstolo João
reúne todas as coisas em torno de estar em Deus, né? Ele começa a condicionar o amor ao próximo, a crença que Jesus é o Filho de Deus e que veio em carne, que ele morreu e ressuscitou. Ele fala assim: se você está em Deus, você crê que Jesus é o Filho de Deus. Aí ele vai e fala: se você não ama o próximo, Deus não está em você. Na verdade, é uma palavra mais pesada e um pouco mais desafiadora para fazer com que os crentes daquela época se firmassem na verdade. E o apóstolo João observa uma coisa muito interessante, que a unidade, o amor ao próximo, o amor ali entre os irmãos, iria ser fundamental para aquela igreja vencer. E hoje nós enxergamos uma situação muito semelhante com a igreja nos dias de hoje. Porque falsas heresias, filosofias vãs, têm tentado entrar no meio da igreja. É claro, meus irmãos, que é uma estratégia do inimigo tentando minar a verdade, que é o evangelho. A verdade, que é a palavra de Deus. Então, o diabo hoje, ele não vem um monstro, né? Como ele é, para tentar te roubar. O diabo hoje ele não vem como um gigante para te destruir. O diabo hoje ele vem muito mais sutilmente, delicadamente, distorcendo uma verdade. E muitas vezes uma verdade que faz parte do fundamento da sua fé. Então, por isso que é muito perigoso. Eu acho que eu falei isso na minha palavra de domingo. Eu não tenho medo da mentira. Eu tenho medo da verdade distorcida, né? Eu não tenho medo de uma mentira que é absurda, né? Na verdade, o diabo hoje, ele não vai plantar na igreja uma semente de que Jesus não é o Filho de Deus. Ele sabe que a igreja já sabe que Jesus é o Filho de Deus. Mas ele tenta inserir na igreja, no fundamento, coisas que desviam o seu olhar da verdade, para que lá na frente ele possa, de fato, abocanhar você, aquela pessoa que está desviada de vez. Né? Eu dei um exemplo até em umas outras aulas, aonde eu conheci pessoas cristãs, um homem casado com a filha de um pastor muito tradicional em Mineiros, pastor que estava aqui desde a fundação de Mineiros, e esse homem, ele era crente, de repente ele começou a se desviar e descobriu o tal do yoga. E aí ele começou a praticar yoga ouvindo músicas evangélicas. E arrumou ali mais 2, 3, 4, 5 irmãos da igreja e estava o grupo praticando yoga, ouvindo música evangélica. Sabe o que aconteceu, irmãos? Hoje nem crente não é mais. Né? Totalmente desviado. Então, muitas vezes, irmãos, e aqui eu quero falar francamente, muitas vezes as pessoas, alguns membros, acham que a visão do pastor Stanley, ou a minha visão, às vezes é um pouco radical com algumas coisas, porque a gente rejeita, de verdade, a gente rejeita quando a gente percebe algo que quer fazer parte do evangelho dentro da igreja. Irmãos, não tem nada de novo para fazer parte do evangelho. O evangelho já está pronto, fechado. A Bíblia já está pronta, escrita. Acabou. Não precisa de inserir mais nada. Posso falar com liberdade aqui, né? A questão do coaching, né? É uma coisa do mal, de Satanás? Não. Coaching pode ser bom, ajuda alguém a emagrecer, né? Pode ser que é bom. Ajuda alguém a alcançar seu objetivo? Não sei, eu conheço muito pouco sobre coaching. Mas coaching dentro da igreja, não. Aí não. Não precisamos disso. Entendem? A questão é a seguinte, não é? Como qualquer outra profissão, né? Assim, Porque o povo gosta de uma novidade e parece que aquilo lá é o que vai ajudar as pessoas. Ele na igreja, né? Eu vi, conheci, presenciei, convivi com a época que explodiu e eu conhecia muito uma igreja que estava praticando coach nas reuniões da igreja.
Reunir as pessoas ali, 30 pessoas, para que a pessoa que fosse mestre lá em coach desse as orientações, porque aquilo iria potencializar a fé, o ministério da pessoa. Então, fazendo reuniões de coach dentro da igreja. Misericórdia, irmãos. Nós não precisamos disso, em nome de Jesus. Né? O evangelho ele é completo. Se você não está sendo motivado, é porque tem algo errado em você, no seu coração precisa ser mudado. Eu não preciso arranjar um monte de coisas para criar volume na minha alma sedenta para fazer eu gostar do evangelho e permanecer no evangelho. Eu tenho que permanecer no evangelho com a verdade. Se eu não permanecer com a verdade, irmãos, eu tenho que buscar encontrar o problema e resolver esse problema com a palavra de Deus. Eu não vou encontrar um método que vai me ajudar a ser crente. Sabe qual é o método que me ajuda a ser crente? A Bíblia. Palavra de Deus, a oração, a adoração, isso que me ajuda a ser crente. O jejum, tudo aquilo que está instituído na palavra de Deus. A comunhão com a igreja. Então, irmãos, pastor Stanley é radical, né? Pastor Stanley que é mais duro, né? Ele fala assim, Rodrigo, eu sou como um leão. Eu viro um leão quando eu vejo um lobo querendo. Eu fico como um leão querendo proteger as ovelhas. Um leão querendo proteger o rebanho. Então, muitas vezes, irmãos, pode ser que a gente é radical, mas a gente rejeita aquilo que soa estranho, aquilo que é novidade. Eu gosto sempre de fazer alguma coisa. A Verônica disse aqui, ó. Acredito que falta palavra na igreja. Na igreja que fala assim, que usa um coach. Isso, na igreja. Entendi, Verônica. Ué, Verônica, achei que você estava falando contra nós. Tô brincando, Verônica, sabia que não. Você falou que a igreja estava usando o coach para ajudar. Isso, nessa igreja, né? Faltava palavra. Irmãos, a questão das revelações, que geram ali uma explosão de prazer, né? Mas Pastor Rodrigo, oi, Verônica. Só interrompendo aí um pouquinho, nessas pessoas que se desviam facilmente, qualquer foco tira eles da retidão da palavra. Exatamente. O que eu quis dizer foi isso, entendeu? Glória não que na nossa igreja falta palavra, mas nessas pessoas que fica, sabe, qualquer coisa são levadas pelo vento, né, na realidade. Exatamente. Falta do alimento sólido, né, Verônica? Falta do alimento que de fato sustente, né? Então, com assim, certeza. Nós precisamos, irmãos, resolver os nossos problemas com a palavra de Deus, com aquilo que a palavra de Deus apresenta para nós. O que passar disso, né? Se eu precisar ali de uma luzinha apagada, de uma meia luz, de uma fumacinha no palco, de uma luz piscando, para eu entrar ali para pregar e aquilo ser um prestígio, aquilo ser bom. Irmãos, tem alguma coisa errada. Eu estou colocando placebo naquilo que é a verdade. Eu estou inserindo palha. Eu estou inserindo palha. Sensacionalismo, né? Sensacionalismo, né? Tem pastores hoje aí na internet pregando desse jeito. Ele entra para pregar, irmãos, aí sai fumaça, estoura glitter para todos os lados, e ele vem andando, e aquela luz no fundo, a fumaça, e ele chega, pega o banquinho, senta e começa a falar na maior emoção, apontando o dedo. Eu já vi esse dia, eu participo de um grupo aqui, do condomínio aqui, tem umas pessoas crentes no grupo que ficam postando esses vídeos. Eu falei assim, gente, isso aqui é um pastor ou é um showman? Então, assim, se as pessoas estão precisando disso para se firmarem na palavra, na verdade, tem alguma coisa errada. Eu estou tratando o problema com remédio errado. Né? Infelizmente, não vão aguentar as ondas fortes, não. Talvez ela fique aí na igreja um tempo, mas quando vier, na verdade, irmãos, o diabo acostuma as pessoas com isso.
doses homeopáticas, né? Vai ali acostumando a pessoa com isso, acostumando a pessoa com isso, acostumando, vai indo, ele vai e faz assim, corta. E aí a pessoa não tem nenhum fundamento, não tem uma estrutura para segurar ela firme na igreja. No momento que ela precisaria ter maturidade para ficar, para suportar, porque vem os baques, né? Vem as pancadas. Então, nós temos que ser cristãos maduros, crentes maduros, para suportar, não crentes alimentados com alimento estranho, que não faz parte. Sabe, eu já vi, já participei, né, conheço, assim, igrejas que tem todo aquele showman ali na hora do pastor, do louvor, né? Tem toda uma pegada assim. Uma vez eu visitei uma igreja em Brasília, irmãos, eu não dava para entrar na igreja porque a luz toda apagada tão, de um jeito tão, já vou ler, Ju, a luz apagada de um jeito e a gente queria achar um lugar, não tinha como, e não, porque o momento está sendo preparado. Irmãos, aí quando chamou a pessoa do louvor lá, meu Deus, tocava tambor, parecia um trem assim, mas na verdade, voltando o foco tudo para aquela pessoa, para o astro que estava ali, né? E aí, infelizmente, assim, irmãos, é uma igreja que não vai suportar quando vier um vento forte, uma doutrina. Porque o inimigo, ele quer muitas vezes preencher sua alma no lugar que está vazio, ele quer preencher com placebo ali, com palha. E é um lugar que você tinha que estar buscando na palavra de Deus para ser preenchido, para você se firmar. Eu estou falando disso por quê? Porque essa pessoa sai lá da igreja dela e vem na nossa igreja, por exemplo, no nosso culto, que é uma simplicidade, né? Graças a Deus, nosso culto é assim há muitos anos e é simples, né? É uma simplicidade ali, não tem estrela, a gente tenta diminuir ao máximo o homem no culto, né? Não tem assim aquela pessoa ou aquela apresentação, né? E eu já recebi visita de pessoas que olha, chegavam na nossa igreja, parece que não tem unção, não sei, que não sei o que que tem, que não sei o que que tem, entende? Então, assim, mas a unção para ele é o que? É a luz apagada, é o glitter, é o negócio, é a fumacinha, né? Uma vez a gente foi fazer um acampamento que quiseram levaram, né, a fumaça, contratou o som com luz, com tudo, e uma fumaça. Eu falei, gente, vamos parar com isso. Eu não aceitei, não. Faz tempo, viu, irmãos? Faz tempo. Eu não aceitei, não. Falei, não, fumacinha na hora do louvor. Primeiro que nossa banda não é isso tudo, assim, para ser apresentado como artista. Mas nós temos que ter muito cuidado com aquilo que alimenta a nossa alma no lugar que deveria ser a palavra de Deus, que deveria estar habitando. Eu já vou passar para o Eric aí, que levantou a mão. A Ju falou assim, que o empoderamento feminino e o amor próprio tem tudo a ver, né, Ju? Empoderamento feminino com amor próprio. Nunca esteve tão na moda no mundo, e em contraponto, a submissão e o amor próximo, ao próximo, que a palavra de Deus prega. Exatamente isso. Sabe? Igrejas querendo levantar o movimento feminino dentro da igreja. Não é Ministério das Mulheres. Movimento feminista, né? Não é o Ministério das Mulheres funcionando. É o movimento feminista, né? Não, mas eles chegam e olham, não, mas essa igreja tem que ter mulheres também pregando, por que que não tem? Então, irmãos, o inimigo, ele vai tentar de todas as formas destruir aquilo que Deus criou em nós, fundamentou em nós. E ele vem de uma forma sutil, de uma forma aparentemente boa. Mas, ao final disso, nós vamos ter um grande problema, né? Muitos vão se desviar. Se nós estivéssemos ali na nossa igreja,
Querendo ter uma igreja cheia, irmãos, a gente já teria uma igreja derramando de gente, né? Mas nós estamos preocupados com alimento sólido que fundamenta. Ainda que doa, a palavra vai doer, o dia que o Espírito Santo mandar ser firme, nós seremos firmes, né? Nós recebemos muita visita, vocês sabem, o culto de domingo sempre tem muita visita, tem os alunos lá que vão bastante, né, na época que eles estão na cidade. A gente nunca mudou a palavra por causa de gente que está na igreja, por causa de aluno. A gente sempre foi firme com a palavra, com tudo. E, e o nosso objetivo é pregar a palavra e não aquilo que a pessoa quer ouvir, né? Porque a palavra é que vai ser o alimento que gera crescimento. E é disso que nós estamos precisando, crescimento. Porque assim nós vamos, com esse crescimento, nós vamos nos manter firmes em toda e qualquer situação. Amém. Só um minutinho, irmão, deixa eu ligar uma... Ô, Eric, pode falar, você tinha levantado a mão? Ah, sim. Não, você falando sobre não ter alguma reverência a homens no culto, né? Uma coisa que chama bastante atenção, principalmente dos visitantes, é quando entre um louvor ou outro que a gente bate palma, você sempre fala, aplauda ao Senhor. Então, assim, muitas pessoas ficam, essa fica assim, impactada, né? Que muitos ficaria pensando, assim, tá aplaudindo aos músicos, né? E você tira esse mérito e quem é digno, né? Muitos visitantes reparam nesse pequeno gesto que se torna muito, né? Graças a Deus, o Eric. E a gente nunca, cara, permitiu que algo diferente disso fosse colocado na igreja. Outra coisa, Eric, relacionada a isso, né? É interessante você falar sobre a palma ali no fim do cântico. Muitos, às vezes, não vão entender, né? E eu sempre friso. Vamos aplaudir o Senhor. Nós estamos aplaudindo ao Senhor por causa da unção que está ali naquele momento, do Espírito Santo. Normalmente é uma música que, de fato, carregou a igreja com a unção, com a presença de Deus. E isso é uma coisa que acontece. Tem músicas e momentos que a igreja recarrega, né? É forte. Então, a gente não pode, em momento algum, desviar a nossa adoração da glória de Deus, seja no louvor, na palavra, em qualquer momento. Inclusive, Eric, a gente faz outra coisa que eu não sei se você já percebeu, a gente faz. A gente vai aplaudir uma pessoa lá na igreja, a gente nunca fez isso. A gente sempre faz assim: vamos dar uma salva de palmas para Jesus pela vida da pessoa, né? Vamos aplaudir a Jesus pelo Vinícius e a Patrícia que estão aqui nos visitando, né? O missionário Vinícius. Dá uma salva de palmas para Jesus. O Stanley sempre faz isso e eu acho isso coerente. Porque o momento do culto é um momento onde Deus tem que ser o centro, né? Jesus tem que ser o centro. Por exemplo, nossa, vai me vir tanta coisa na cabeça, mas por exemplo, eu vou cantar parabéns para você nessa data querida, no meio do culto. Não acho certo. Não acho certo. Por quê? Porque o culto começou e eu entendo que o foco é Jesus, né? E tem que ser tudo para Jesus. Para nós uma palma e meia, né? Tem que ser tudo para Jesus. Então, já aconteceu da gente cantar parabéns na igreja no final do culto. Terminou o culto, despediu. Vamos cantar parabéns para fulano, que é aniversário dele. Né? Ou no começo. Hoje é aniversário de fulano, vamos cantar parabéns. Então, isso nós já fizemos. Eric, outra coisa interessante. Já, viu, Redman? Outra coisa interessante. Você viu que não senta ninguém lá em cima, no altar, no palco. Você viu que não tem lugar especial para as pessoas sentarem. E você acredita que teve uma pessoa que, há pouco tempo, que ela é nova na igreja, estava visitando, e foi uma das coisas que fez ela decidir a congregar conosco. Ela falou assim: o dia que eu cheguei e vi que não tinha cadeira especial lá na frente para
para as pessoas. Eu olhei, estava todo mundo sentado lá, os pastores, todos sentados lá embaixo, junto com o povo, como qualquer um deles. Quando eu percebi isso, eu falei, meu Deus, esse povo aqui é humilde. Olha como você viu o testemunho. Glória né? a Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, não tem ninguém sentado lá em cima. E uma coisa a última coisa que eu queria falar sobre isso, já vou te passar, Edmo, uma vez nós tínhamos um ministério de dança na igreja. E no ministério de dança, tinha lá muitas pessoas. E eu, ministrando louvor, percebi que tinha alguma coisa errada com uma pessoa que estava ministrando. Não foi um negócio espiritual, eu percebi que tinha alguma coisa errada. Mais ou menos parecido assim. A pessoa que estava ali dançando não estava glorificando a Deus, ela estava querendo chamar a atenção para ela, né? A Morgana, graças a Deus, é uma benção. Estou sonhando da Morgana voltar a ministrar a dança. Ela é a líder. Então, a Morgana dança, é lindo ver ela dançar. Né, Ju Rezende? É muito bonito ver ela dançar. E assim, irmãos, você pode olhar para ela, fixar o olho nela, que você enxerga Jesus, enxerga Deus. Não tem como. Ela impede a gente de glorificar o homem, ou o ato dela. A dança dela aponta para Jesus. Eu não sei, irmãos, é algo espiritual. E tinha uma pessoa na equipe que não estava assim. Eu percebi, o pastor Stanley percebeu, isso faz tempo também, vocês não vão nem lembrar, tá, irmão? Fica tentando buscar na memória. Aí eu peguei e chamei a Morgana, falei, olha, fulana tá assim, assim, o Stanley também, olha, eu também percebi, né? Eu quero que muda, ela tá dançando de um jeito que não está de acordo, as outras meninas todas estão dançando assim, e essa pessoa está dançando diferente. Então, aconteceu isso, né? Infelizmente, talvez por uma imaturidade da pessoa, né? Uma falta de discernimento mesmo, de habilidade ali, de glorificar a Deus. Então, aconteceu isso. Então nós temos todo esse cuidado. Irmãos, por que esse discurso está tão longo sobre isso? Porque nós estamos falando que João estava preocupado com as heresias que estavam entrando na igreja, com as coisas que estavam voltando para o homem. Gnosticismo fala de conhecimento, de ciência, da árvore do conhecimento do bem e do mal, que fez com que o homem caísse em pecado. Né? Então, assim, nós temos que ser criteriosos com algumas coisas e não tirar o foco de Jesus. O culto é para Jesus. Tudo ali é para Jesus. Tá, irmão? Quando a gente fala glória a Deus, você está dizendo assim, toda glória seja direcionada a Deus. Então, quando alguém vem e me elogia, né, o pastor, mas quando você canta aquela música, eles não me elogiam por causa do canto, né? Elogia para mim. Mas, pastor, quando você ministra aquela música, eu falo assim, glória a Deus. O que eu estou dizendo? A glória é de Deus. Então, glória a Deus quer dizer isso. Sabe quando alguém chega em você e fala assim, mas eu gostei, Josias, desse carro novo que você comprou da Volkswagen. Que carro bonito, que carro... Aí o Josias fala assim, glória a Deus. Ou seja, ele está falando assim, olha, a glória é de Deus, é Deus que tem feito por mim, não sou eu. Tá? É isso que é glória a Deus, é você desviar a glória que está sendo dada a você para Deus. Alguém chega e fala assim, pastor Rodrigo, mas gostei da sua palavra domingo. Eu falo assim, glória a Deus, eu estou dizendo assim, não foi a glória minha, a glória é de Deus, não foi minha. Então podemos, irmãos, elogiar uns aos outros, né, motivar, não tem problema, mas transfira a glória para Deus, aponte para Deus. É isso que nós precisamos. O homem não pode ocupar o lugar de Deus no culto. O homem não pode. Amém. Por isso, assim, eu tenho medo, tenho receio com artistas cristãos, eu tenho receio com pastores muito famosos, com bandas gospel muito famosas, porque eu sei que eles gostam da tietagem ali,
né, da expectativa. Infelizmente, as pessoas mais novas na fé, elas vão cair, né? Vão passar a adorar o homem, em vez de estar adorando a Deus, vão passar a adorar a criatura em vez de o Criador. Rédio. Não, você falou tudo aí que tinha que falar, porque a adoração não é para nenhum homem, não é para pessoas especiais, não é para ninguém, é para Deus. Então o intuito lá é adorar a Deus e não ao homem, e não ao cântico, o terreno, né? E sim para Aham. Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. É assim mesmo. Então é isso, irmãos. Esse é o contexto de João. Vamos lá terminar agora. Se alguém tiver mais alguma coisa e quiser falar, pode ficar à vontade. E eu fico olhando muito ali também. Se ela parasse aqui no meio, que seria bom, porque eu olharia para a câmera. Irmãos, vamos lá para 1 João, capítulo 5. Nós já estamos também lá na frente. Hoje a gente sai. Hoje a gente sai de 1 João. Talvez a gente dê até uma introdução boa em Atos. Eu estou com vontade de entrar em Atos. Irmãos, nós temos um versículo aqui que é assunto para muito tempo. Vamos lá para 1 João, capítulo 5. Eu vou só citar aqui sobre. Tem um texto aqui no capítulo 5 que vai do 6 até o 12, que é complicado, irmãos. Eu não gostaria, assim, não é necessário gastarmos tempo aqui. Por quê? Porque ele está falando sobre Jesus, ele fala assim, que o testemunho, este é aquele que veio por meio de água e sangue. Água e sangue. E aí, o que isso significa? Este é aquele que veio por meio de água e sangue. A gente já falou sobre isso aqui, né? Os mandamentos de Deus não são penosos. Falei muito sobre isso. Né? Falamos que o que nasce de Deus, a vitória é a nossa fé. Então, o versículo 6. Esse texto é bem complicado. Eu vou só passar. Esse é aquele que veio por meio... Muitos acreditam ser isso, né? Mas o que isso quer dizer? Então, aquele que veio por meio de água e sangue. E ele repete isso várias vezes, né? Não somente com água, mas também com água e com sangue. Quem tem sangue? Eu imagino assim, quem tem sangue? Um ser vivo? Um ser vivo, corpo. isso. Corpo. Ótimo, essa aí foi boa. E aí, tipo assim, espírito, água é o espírito e sangue. Você foi melhor, Tamires, que os escritores da Bíblia de Genebra. A Tamires ganhou dos escritores da Bíblia de Genebra agora. Glória a Deus. De verdade. Porque eu li a Bíblia de Genebra, li alguns teólogos na internet e ninguém sabe direito o que significa água e sangue. Por quê? Por quê? Porque, assim, uns acreditam uma referência aos sacramentos da igreja, sendo eles água, o batismo, sangue, a ceia. Ou crucificação. Mas quando se fala em sacramentos, é a ceia, né? Então, água e sangue, batismo e a ceia. Jesus representa o batismo e a ceia. Outros acreditam que ele está se referindo ao batismo de Jesus e à morte de Jesus. Mas não há um consenso, não é claro isso mesmo. Kênia, quando Jesus foi morto na cruz, aí tem um negócio interessante, que um soldado pegou uma espada e furou o lado dele, o que saiu? Água e sangue, lá em Mateus 24, eu acho, 27, 26, por aí, lá no finalzinho. Quando o soldado furou, saiu também água e sangue. Então, assim, é meio misterioso, mas eu entendi algo que a Tamires falou aqui, que eu achei fantástico. Está falando Jesus como Deus, porque água na Bíblia sempre se refere a espírito. E sangue, Jesus como homem. Acho que essa foi a melhor visão quando fala-se sobre Jesus, sobre água e sangue.
Vamos ler o texto de Mateus. A Tamir está procurando aqui. Só um No minutinho. meu Oi? No meu estava Kleiner, marcado. fala. Kleiner, fala. Kenner, cadê Kenner. você? Cara, eu não entendi aqui a chamada, mas era isso que o Rodrigo falou. Assim, eu via nesse sentido da perfuração do lado de Jesus. Então tá, Kenner, segura um pouquinho. Mateus 27, 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água. Não. Não, peraí, estou lendo o texto errado. Ué, eu tinha achado esse texto. 27, 24, não? Não. Não é. Aqui, ó. João 19. João 19. O mesmo apóstolo João. Foi só ele que escreveu sobre a questão da água e sangue. João 19, 34 diz assim: Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isso aconteceu para que se cumprir a Escritura: nenhum de seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Então, essa questão da água e sangue, ela está relacionada também somente no Evangelho de João. Foi João que escreveu sobre isso. E ele também escreveu na carta. Eu falei Mateus, é porque eu tinha visto esse outro texto de Mateus que tinha água e sangue lá. Então, irmãos, esse pedaço aí, desses 6, 7 versículos, fala muito sobre água e sangue. Eu estou em paz de crer naquilo que a Tamires falou aqui através do Espírito Santo. A água representa Jesus, Deus, o Espírito de Deus. E o sangue representa Jesus, homem, né? Aquele que veio. Porque João, de fato, se preocupou com isso desde o início. O que João falava? Que Jesus era, Jesus era Deus. Como que João começou o evangelho? Ele é Deus. É a palavra, ele é a palavra de Deus encarnada. E João sempre se preocupou em proteger a igreja do gnosticismo, que dizia, ele é Deus, mas ele não veio em carne. Então, essa é a questão aí de 1 João, da água e do sangue. Amém? Amém. Ok, né? Você quer falar mais alguma coisinha aí? Não. Cara, é engraçado porque... e sim, então, né? Falei não, né? Vou falar assim. Cara, e viajando mais um pouquinho, tem alguma relação a ver com a transformação de água em sangue lá nas 10 pragas, alguma coisa assim, você sabe? Transformação de água em sangue aonde? Na primeira praga, Nilo transformou o Nilo em sangue? Não, né? Viagem, não é, né? Eu acho que não. Acho que não. Porque como que eu iria relacionar Jesus, né, com a praga ali? Não sei. Acho mais interessante as bodas de Caná da Galileia, né? Jesus transformou água em vinho. Talvez, né? Mas, assim, talvez... eu acho que não está tão relacionado. Agora, eu gostei muito dessa ideia. Jesus, a água representa Deus, o batismo, né? A água é o Espírito, a água representa o batismo, a descida do Espírito ali, e o sangue representa Jesus, homem que morreu e se sacrificou. Eu acredito, Kenner, inclusive, porque, assim, é muito diferente o contexto. Depois não só minha voz. É muito diferente o contexto, porque o sangue aqui no Novo Testamento é algo bom, que graças a Deus pelo sangue, porque é ele que nos dá a vida. E já naquele contexto lá da saga, já veio para representar a morte, uma coisa ruim mesmo, um castigo, né? Irmãos, então agora nós vamos ler com outra visão. Eu ia até pular, mas agora vamos ler com outra visão, que a Tamires foi iluminada pelo Espírito Santo aqui. Olha aqui, ó.
Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. Olha o que João está dizendo. Não somente Jesus como Espírito, como pregava os gnósticos. Não somente o Espírito, mas também o sangue. Ou seja, Jesus não veio somente como Espírito, mas veio também como homem. Né? O Guilherme colocou, em vez disso, um soldado perfurou o lado de Jesus com a lança e logo saiu. Isso, é aquele texto lá de João, né? Obrigado, Guilherme. Então, irmãos, João, para mim, agora, eu tive paz. João está dizendo, ele não é somente espírito, ele é espírito e veio em carne também, derramou o seu sangue para nos lavar dos nossos pecados, né? Pois há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. E 3 os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. Estes 3 são unânimes num só propósito. Difícil isso aqui. Tem umas coisas aqui em João que é meio difícil. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que dá acerca de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito, Deus o faz mentiroso porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Né? Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Totalmente condicionado. Mas talvez nessa parte aqui do 8 faz sentido o lado que as pessoas falam do sacramento, né? Porque pode sentir, tipo, o Espírito, tipo, o batismo, a morte de Jesus. Isso sim, gente. O João falou meio em código aqui, mas tá bom. Irmão, seguindo, né? Eu vou ter que seguir, senão a gente... nós vamos terminar. Então, olha, 13. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós, outros que creram no nome do Filho de Deus. Agora o 14. E esta é a confiança que temos para com ele. Que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Certo? Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Irmãos, isso aqui é profundo demais. Nós precisamos muito abrir a nossa mente sobre isso aqui e entender que nós precisamos aprender a orar. Porque, de fato, nós não sabemos orar como convém. Romanos 8, 24, eu acho, 26. Por semelhante modo, o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. E ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque ele tem a mente de Deus. Né? Então, irmãos, nós precisamos compreender a vontade de Deus para orar. Amém. Glória a Deus. Estou falando aqui para pessoas muito maduras, né? É difícil falar isso na igreja, né? Para uma pessoa simples, mas Deus nos ouve quando nós oramos a vontade dele, aquilo que está no coração de Deus. E é muito importante você entender o que está no coração de Deus, porque a sua oração vai funcionar imediatamente, né? Por isso que eu posso crer que a oração para salvar um perdido, é certo que Deus vai ouvir e vai respondê-la. Eu acredito também que quanto mais a pessoa está próxima de Deus, mais o Espírito, ela vai alimentando o Espírito dela e mais ela ora aquilo que é da vontade, de Deus também. Por exemplo, vou usar um exemplo bem simples. Eu vou orar a Deus para que eu jogue na Mega Sena e fique milionário? Pode orar, né? Você pode orar. Será que Deus vai ouvir? Será que essa é a vontade de Deus, que você fique milionário? Né? Então, assim, eu vou orar para que Deus me proteja do mal. Mas não é da vontade de Deus que eu ande 4 horas da manhã na rua. Não é da vontade de Deus. Eu vou orar para que Deus me livre do mal? Então, tem que ser prudente. Por isso que o negócio é que tem que obedecer toda a palavra.
Exatamente. Também, né? Toda a palavra. Então, eu oro a vontade de Deus. Quando você ora, você tem que entender qual que é a vontade de Deus e orar a vontade de Deus. Eu estou com um parente enfermo, eu vou orar. Eu sei que é da vontade de Deus eliminar aquela enfermidade na vida daquela pessoa, né? Talvez, aqui estou dizendo, talvez aquela oração vai demorar um pouco a ser respondida, porque Deus pode estar usando até aquela enfermidade para trazer a pessoa ao arrependimento. Paulo não foi curado do espinho na carne dele para que ele não se ensoberbecesse. Essa é uma verdade. Então, às vezes, uma enfermidade tem um propósito. Eu não vou orar? Não, eu oro. Eu vou orar. Mas eu sempre tenho que buscar a vontade de Deus. Irmão, já teve gente que me pediu oração e eu não senti de Deus orar o que a pessoa pediu. Já teve gente, pessoas imaturas. Né? Eu percebi que isso não era a vontade de Deus. Então, Deus quer fazer a vontade dele na nossa vida. Amém. E nós precisamos descobrir e entender a vontade de Deus para orar a forma como Deus quer ouvir a nossa oração. E aquilo que a gente vacilar, o Espírito corrige, porque ele intercede por nós, porque não sabemos orar como convém. Amém. Né? Então, é isso que eu creio. Aí eu quero abrir os seus olhos agora para um outro texto que dá fundamento, e talvez sejam esses apenas os 2 textos na Bíblia que falam sobre isso. Aí, Verônica, glória a Deus. Eu estava esperando, Verônica, você falar. Porque a Verônica, ela é uma intercessora há muitos anos. E eu percebo, de fato, irmãos, eu quero honrar a Verônica aqui, porque eu percebo, de fato, que a Verônica ela ouve a vontade de Deus e ela ora o que é a vontade de Deus. E eu fiquei muito feliz, porque a Verônica levantou um clamor. Com a chegada do Stan e a Márcia lá na Índia, a Verônica sentiu que precisávamos orar. E ela foi lá no grupo e falou, irmãos, eu estou sentindo que o pastor Stan e a pastora Márcia estão passando uma aflição terrível nessa chegada, e eu quero que nós clamemos por ele, nós precisamos orar por ele. A Verônica entendeu que essa era a vontade de Deus. E, irmãos, olha aqui para mim, meus amigos. Irmãos, o pastor Stan, a pastora Márcia, Daniel e Lucas passaram uma aflição gigantesca na chegada deles. Não foi, amor? Demais. Mas, pastor Rodrigo, eu senti muito peso assim, ó, de interceder. Foi um dia assim, muito pesado, porque tudo que eu ia fazer, eu sentia que eu precisava de orar. Verônica. Entende? Então, assim, eu estava trabalhando aquele dia, mas eu pensei, gente, eu vou pedir a igreja, porque vai ter muita gente. Mas eu, em espírito, eu estava o tempo inteiro, porque eu sabia que aquele choque, sabe, cultural, ambiental, sabe, ia ser muito pesado. Muito Irmãos, pesado. Verônica, pode continuar falando, porque eu sempre falo junto com as pessoas. Mas não precisa parar, Pois não. mas assim, às vezes a gente fica em dúvida, pastor, em relação, será que eu estou orando a vontade de Deus? Então, muitas vezes eu falo que seja feita a tua vontade, amém, Senhor, no seu tempo, amém, né? Que o Senhor realize isso no seu tempo. Amém. Igual, eu tenho orado muito para irmãs engravidarem. Né? Lá na igreja tem várias mulheres querendo engravidar. Então, assim, a gente ora, né? Senhor, nós colocamos, né, fulana no seu altar, nós pedimos que, no seu tempo, que o Senhor venha frutificar o ventre dela, né? Então, assim, muitas vezes a gente fica decepcionado, né? Porque, às vezes, a gente quer uma resposta imediata de Deus, né? Quantas vezes, né, que nós já oramos pela Ana Sofia, né, pela cura dela, mas você complementou aí, não seria, por exemplo, às vezes da vontade de Deus, que a cura dela acontecesse de imediato, porque Deus quer fazer na família, sim, né?
Às vezes o testemunho da família, após passar esse vale tão doloroso, seja de muita salvação na família, de reflexão, e um tempo para ela também, né? Sim. Se preparar. Talvez ela tenha Jesus, talvez Jesus está ali consolando ela já hoje. Justamente. Né? Então, se ela partir, nós temos que crer que Deus vai fazer o melhor. Como a Estela partiu, nós oramos, jejuamos, foram 2 semanas assim de intenso jejum. E hoje nós olhamos para trás e vemos tudo que Deus fez através da partida da Estela, a filhinha do Stanley, né? Porque na realidade a gente ora nesse sentido, querendo satisfazer a nossa vontade. Sim. Né? Na realidade, a cura da Estela, a cura da Ana Sofia, a gente ora muito pensando assim, nossa, é uma criança, né? A nossa vontade é que isso seja, que a cura seja, né, ministrada na vida dela, mas muitas vezes a vontade de Deus é de trabalhar Mas sabe qual que é a vontade de... mas sabe qual que é a vontade de Deus certeira, que você nunca vai errar, Verônica? A oração e a intercessão por aquilo. Eu não estou dizendo do final. Senhor, eu estou pedindo a cura da Estela. Talvez Deus não vai curar. Mas é da vontade de Deus que eu ore pedindo. Isso é da vontade de Deus. Então, orar, eu vou orar sempre. Por quê? Porque isso eu tenho certeza que é a vontade de Deus. A Bíblia, por quê? Aí eu vou voltar no que a Tamiris falou. Vamos olhar a Bíblia ampla. Porque a Bíblia manda orar pelos enfermos. Porque orar sem cessar, né? Sem cessar. Se houver pecado, ser-lhe-ão perdoados. Ore. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Se houver pecado, serão perdoados. A oração da fé salvará o enfermo. E se houver pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então, assim, a questão não é descobrir a vontade de Deus lá na frente. A questão não é descobrir se, assim, eu devo orar pela cura ou não. Porque Deus vai curar ou não? 100% das vezes a gente não sabe. Por isso, eu gosto muito daquela música, Rodrigo, que fala assim, ó, se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus, né? Então, assim, eu não sei a vontade de Deus lá na frente, mas a minha oração é a vontade, eu sei. Então, irmãos, entenda isso. Eu não tenho que saber a vontade de Deus para o resultado do que eu vou orar. Eu tenho que saber a vontade de Deus é que Ele quer que eu ore. Então, não tem problema nenhum eu orar por uma pessoa, orar, pedir a cura e a pessoa veio a óbito. Não tem problema nenhum, não é uma derrota. Não é um problema, sabe por quê? Porque, Senhor, Jesus orou assim, eu estou te pedindo isso, mas seja feita a tua vontade. Isso mostra que no momento da oração eu tenho que ter uma submissão à vontade de Deus. É isso que é orar à vontade de Deus. E aqui a gente está falando para orar uma coisa que não pode orar, sei lá, alguma coisa seja da sua vontade. O que ele está falando aqui é que tem uma garantia que há uma resposta quando você ora à vontade de Deus. Exatamente, ele nos ouve. Né? Porque essa é a confiança, ou seja, é isso mesmo. Irmãos, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Não está falando aqui, você não pode orar nada da sua vontade. Não, ele está falando que Deus vai ouvir aquilo que é orado segundo a vontade dele. Verdade. Amém. Então, assim, a vontade de Deus é que nós oremos. O resultado da oração, Deus quem sabe. Ele quer que a gente tenha fé. Ele quer que, quando eu vou orar para o enfermo, Deus quer que eu tenha 100% de fé para que ele seja curado. Porque se de fato Deus quiser curá-lo, fechou. Fechou. Faltava fé, eu tenho. Faltava oração, eu fiz. Então, pronto, Deus vai e faz o milagre. Mas se Deus não quiser curar, eu estou orando, mas eu estou submisso à vontade de Deus. Eu não vou, irmãos, também, né, tá a pessoa ali agonizando ali, numa situação difícil. Eu não vou orar assim para ela e falar assim, Senhor, cura o fulano, mas seja feita a tua vontade. Muitas vezes é difícil para a pessoa que está enferma, morrendo, ouvir isso.
mas no seu coração, ore pedindo a cura, mas no seu coração tem um coração aberto à vontade de Deus. Isso é que é mais importante. Né? Às vezes até pela salvação, né, Rodrigo? Sim. Porque o que é mais importante, a salvação ou a cura, Verônica? Com certeza a salvação. Com certeza a salvação. E quantos nós já vimos, por exemplo, irmãos, quantas pessoas já conheceram a Jesus através da nossa igreja? Quantas pessoas já foram abençoadas através da nossa igreja? Não estou falando de nós que estamos aqui sendo abençoados todos os dias. Estou falando que já passaram por ali, foram abençoados, aprenderam, se firmaram. Uhum. E nada disso teria acontecido se a Estelinha não tivesse tomado aquele choque, aquele dia, e tudo tivesse acontecido como aconteceu. É certo. Então, Deus pegou aquela situação e transformou. Deus olhou para o Stanley, olhou para mim, olhou para meus pais, olhou para a Marcinha, olhou para todo mundo e falou assim, eles vão suportar, eles vão se curar, mas o resultado disso vai ser muito maior. E, irmãos, de fato, nós aprendemos a olhar para o Reino Celestial, porque hoje nós sabemos que nós vamos estar juntos com a Estela, adorando a Jesus em pouco tempo, irmãos. Está chegando a hora. Glória a Deus. Pouco tempo. Né? Eu tenho orado pelo pastor Stanley lá na Índia, depois, né, que ele foi embora, e eu tenho visto assim, ó, um campo branco. Glória eu vejo uma colheita muito grande. Então, hoje, para nós, a gente está sentindo falta, né? Nós temos estado assim, consternados até com o que eles passam lá, com toda essa mudança, né? Uhum. A gente até é um pouco egoísta, né, em relação a isso, porque a gente queria ele aqui e tudo, né? Mas a colheita lá, o resultado dessa ida vai ser uma colheita muito grande. Maravilhoso. Né? Eu creio. Então, né, eu acredito que na glória nós contemplaremos, né, essa colheita, essa multidão, né, os frutos dessa ida, de tudo isso, né? Porque assim, aqui nós temos o compromisso de estar com ele em oração, sustentando eles, né, o tempo inteiro, né? Eu já passei por, assim, essa questão cultural de você chegar num lugar, você não conseguir se comunicar, e de ir para um lugar ruim, assim, que foi bem pior do que onde eu estava. Então, assim, eu já senti na pele o que eles estão sentindo, né? Então, eu olho a carinha deles e, às vezes, eu me sinto egoísta. Eu falo, meu Deus, o pastor Stanley está tão pálido, está tão, assim, com um sorrisinho amarelo, né? Mas, glórias a Deus, né? Porque eles vão suportar, né, pastor Rodrigo? Eles vão suportar. Glória a Deus. E a glória é do Senhor, né? Na hora certa, o Stanley pode testemunhar de tudo que aconteceu, né? Assim, não foi nada contra a saúde deles, foi bem espiritual mesmo. Choque cultural mesmo. Mas, de fato, foi muito necessário aquela intercessão que a Verônica convocou ali. De fato, foi muito necessário. Porque, assim, eu conversei com o pastor Stanley, eu e a Tamires, assim, por 2 horas, às vezes até 3 horas, todos os dias, até as coisas se acalmarem. Assim, até eu e a Tamires ficamos meio perdidos, às vezes, porque, assim, foi muito difícil. Foi muito diferente do que o Stanley pensava. Por mais que ele estava preparado, por mais que nós conhecíamos, foi tudo muito diferente. Guerra espiritual mesmo, irmãos. Né? Eu testemunhei na igreja, teve uma menina endemoniada, teve aquilo lá, irmãos, mas teve coisas mais piores que nós vamos entender depois. Mas hoje, eu tenho uma convicção, acima de tudo, irmã Verônica, de que, de fato, era a vontade de Deus que o Stanley fosse para lá, nessa data, nessa hora, nesse momento. Eu tenho uma convicção muito maior do que antes. Por causa dessa chegada deles lá. Eu sei que glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor nos use, sabe, como escudos aqui para Ele, de estar sustentando e levantando essa igreja
assim, com desejo sobrenatural de estar intercedendo por eles. Nós não estamos Amém. lá, mas nós Amém. estamos aqui como escudo para eles. Amém. Né? Amém. Nós Glória a estaremos, em nome de Jesus, todos os dias e todas as horas que na nossa mente passar, né, qualquer coisa que seja do Espírito, que nós possamos estar intercedendo mesmo por eles. Irmãos, Né? amém, glória a Deus, Verônica, receba essa palavra, concordo com ela. Em relação a esse fato que ocorreu lá, ao que ocorreu lá na chegada deles, até o dia que a Verônica fez o chamamento, eu não sabia, né, de como as coisas estavam. E a Verônica percebeu antes, de fato. Ela percebeu, e ela foi orar porque ela teve percepção espiritual. Porque até então parecia estar tudo bem. Eu acho que foi numa quarta-feira, porque eu lembro que nós fomos para oração. Isso, foi numa quarta-feira, nós fomos para a reunião de oração, e estava tudo bem. Eu falei, irmão, o Stan chegou, muito cansadinho, tal. E a Verônica foi e fez esse chamamento. Nós fomos orar, estou sentindo. Irmãos, na quinta-feira, meu Deus, foi difícil demais. E assim, depois que isso passou, se eu tinha convicção 10, vamos pôr uma pontuação, se eu tinha convicção 10 que o Stan precisava ir para a Índia, minha convicção foi para 100. Amém. Vocês vão entender o que eu estou dizendo, irmãos. Vocês vão entender, o que eu estou falando está ficando gravado. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Depois que passou essa semana, e aconteceu isso tudo, Verônica, minha visão abriu para o evangelho na Índia, muito além do que já está acontecendo lá hoje. Para o evangelho em Bodh Gaya, muito além. Eu falei, Stanley, olha o que está acontecendo. Olha as portas que Deus está abrindo, Stanley. E o Stanley enxergou, e nós glorificamos muito a Deus. Porque, assim, Deus quer fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou pedimos. Amém. E Deus está realizando essa palavra lá. Deus vai fazer. Amém. Além, Glória a Deus. Irmãos, o pastor Stan não foi ali para Bodh Gaya para apenas apoiar o orfanato, a escola e os obreiros. O pastor Stan foi ali para Bodh Gaya para fazer muito mais do que isso. Eu acredito. Glória Eu a Deus. acredito. Eu acredito. E eu peço a Deus que o Espírito Santo abra a nossa visão também, como Amém. abriu a sua e a do pastor Stanley, para que cresça em nós o peso de oração, de intercessão por essa obra lá, Amém. por essa estadia deles lá, né? Uhum. Que nós possamos realmente estar intercedendo em espírito mesmo por eles. Aham. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu só ler aqui, Kenny. A Juliana Borges colocou assim: ainda na sessão Não Sabemos Orar Como Convém, li na traseira de um carro antigo, quando estava indo para o trabalho, que todo mal olhado se transforme em sorte. Amém. Fiquei pensando, nunca orei para que Deus me livrasse da inveja e esses sentimentos afins, mas sei que tem igrejas que ficam muito nesse sentido. Irmãos, nós acabamos de ler ali atrás, né? Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então, assim, infelizmente, isso aí é uma mistura. Muitas igrejas focam nisso, né? Que a Ju colocou. Isso aí é uma mistura de cristianismo com misticismo. Mal olhado? Você acha que mal olhado pode me prejudicar em alguma coisa? Você acha que inveja pode me prejudicar em alguma coisa? Irmãos, não prejudica, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Então, assim, aleluia. a pessoa misturar as duas coisas, infelizmente, né? Não sabe o que é, né? Não sabe. E é assim, é aquilo que João combatia. É a mistura das filosofias com as coisas cristãs. Ela coloca lá, não sabemos orar como convém. Vamos orar pelo mal olhado. Aonde, irmão? Aonde? Onde que Jesus orou pelo mal olhado? Onde que Pedro orou pelo mal olhado? Onde que os apóstolos oraram pelo mal olhado? Misericórdia. Isso é triste, isso é terrível. Kenner.
Me mostra. Não, Rodrigo, é que a Verônica estava contando aí, e só rapidamente, na sexta, se contando do Stanley, na sexta também, de manhã no devocional, Deus me levou a orar pelo Stanley, assim, cara, com uma compaixão muito grande. Pelo Stanley, pela Márcia, pelo Lucas, né, pelo Daniel, cara, eu senti, assim, uma compaixão muito grande mesmo por eles naquele dia, naquela sexta-feira. Aí eu printei a tela, né? Eu falei, cara, talvez seja uma forma de a gente estar junto. E mandei para o Stanley, porque eu acho que eu já te mostrei, eu tenho um aplicativozinho que eu coloco os áudios de oração. Printei a tela do aplicativo, mandei para o Stanley e mandei justamente o que a Verônica falou. Falei para ele, Stanley, olha o Espírito. Cara, relaxa, vai ficar tudo bem. Aí igual aquele João 4, 35, 38. Vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para colher. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo. Vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Aí ainda coloquei assim, de alguma forma está tudo pronto, sabe? Como diz o Rodrigo, Kenner, já está pronto, em algum lugar, de alguma forma que ele já fez. Então não precisamos ver, apenas viver. Aí estamos juntos e tal, cara. Aí ele mandou, nossa, estamos juntos demais. Tal. Então, assim, é um espírito, né? O mesmo Amém. espírito. Glória a Deus. É o Espírito, cara. E é nisso que nós precisamos nos apegar. Graças a Deus. Ô, irmãos, nós temos uma igreja viva. Irmãos, nós temos uma igreja viva, centrada na palavra de Deus. E eu louvo muito a Deus. Irmãos, eu sou mais feliz. Eu sou mais feliz de estar nessa igreja do que ser o pastor nessa igreja, sabia? Ser o pastor nessa igreja não me deixa tão feliz como estar nessa igreja. Falar assim, eu estou aqui dentro, obrigado, Senhor Jesus. Eu não queria estar em outro lugar, eu queria estar aqui. Graças a Deus, nossa igreja é viva, nossa igreja está firme na palavra de Deus. Pode ser que nós não seja grande demais, irmão, não é pequenininho em número, mas pensa numa igreja que está descobrindo as coisas fortes de Deus. É a nossa igreja, graças a Deus. E assim nós vamos seguir, dentro da vontade de Deus. Se Deus quiser que a gente cresça em número, nós vamos crescer. Se Deus quiser que outras pessoas... Porque Deus tem mandado pessoas para a nossa igreja para a gente preparar, fortalecer e, parte. Né? Deus tem mandado. E em nome de Jesus, assim nós vamos permanecer, fazendo a vontade de Deus. Nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados em descobrir as coisas profundas de Deus, como nós estamos descobrindo aqui hoje. Olha que conversa mais gostosa. Olha que coisa mais profunda que Deus está levantando para nós. Zé Antônio, pode falar. Eu? Tá com a mão levantada aí, ué? Ah, não, mas foi sem querer, então. Eu não tô. A outra mão que era para levantar não levantou, não. Perdão, então. Então tá bom. Então, eu não posso deixar você meia hora esperando, como você falou no outro dia, né, Zé? Ô, pastor, perdão. Irmãos, eu quero só concluir esse versículo, que é muito profundo, orar à vontade de Deus. Por isso nós entramos em toda essa discussão, né? A Verônica, quando ela confirmou no chat, eu falei, gente, é de Deus, vou testemunhar. E graças a Deus. Kenner levantou? Levantei a mão aqui, só quando você começou a comentar sobre isso, né, orar sobre a vontade de Deus, Salmo 37, esses dias eu estava meditando, passei uma cara, eu acho que passei uns 3 dias meditando sobre isso. Salmo 37, 3, 4, 5, fala, né, começa lá, começa no 3, fala assim, faz o bem, faz bem, procura fazer o bem, né, e aí no 4 fala, que ele vai conceder os desejos do seu coração. Faz o bem, no 3, e procure viver na verdade. É isso. Faz o bem e procure viver na verdade. Então, assim, cara, tem várias implicações, mas a principal que eu fiquei pensando é, nossa, mas todo desejo do meu coração Deus vai atender? Né? Ela fala que ele vai, deleita-te no Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. Aí eu falei, cara, será que é todo desejo? Não é todo desejo mesmo? E aí eu fui meditar nisso. Se eu estou fazendo bem, procurando a verdade, vivendo a verdade, cara, não
tenho outra opção a não ser viver a vontade de Deus. Então, o meu coração... Você vai passar a desejar o que Deus deseja. Isso, é isso. O seu coração vai entrar em sincronismo com o coração de Deus. É isso que isso, porque, olha só, se é para eu me deleitar no Senhor e Ele satisfará o desejo do meu coração, deleitar é um descanso, é um desfrute. Então, assim, se eu estou desfrutando de Deus, vivendo corretamente, fazendo o bem, vivendo a verdade, procurando viver a verdade, cara, não tenho outra opção a não ser viver a vontade de Deus. Não tenho outra opção. Sintonia. E aí sim, os desejos do meu coração, eles não serão corruptos. Eles não serão... não vai ter soberba, não vai ser egoísta, né? Então, eu sempre vou estar pensando um pouco antes de desejar algo, se é a vontade de Deus mesmo ou não. E aí, me remete também a Cristo. Cristo estava tão ligado com o Pai era um, ele um, eu e o Pai somos um, e eu quero que vocês sejam um comigo, para que assim como o Pai, eu e o Pai somos, nós sejamos juntos também, lá em João 17, Deus falando com os discípulos. E aí, cara, eu fiquei pensando, Jesus, ele não ficava indo lá, precisa curar um cego, ele não vai lá, ele não ia lá orar para consultar a Deus, para saber se essa era a vontade. A vontade do Pai já estava explícita, ele já sabia que era isso que tinha que fazer e pronto. Ele ia lá e curava, ele ressuscitava lá. Então, cara, a medida ideal de descobrir a vontade de Deus não tem outro caminho no sem oração. Porque antes de todo milagre, Cristo ele ia para o monte orar. Ele se retirava. E no Sermão do Monte ele começa falando, né, ensinando muitas coisas sobre o secreto. Cara, você quer orar? Vai para o secreto. Não faz igual os hipócritas que vêm aqui fazer barulho, não. Você vai dar uma esmola? Dá em secreto. Nem que sua outra mão vê. Então é isso, né? Ensina Jesus. Na verdade, a oração me leva a um alinhamento do meu coração com a vontade de Deus. Me leva a uma sintonia, como a Verônica falou, entre o meu coração e a vontade de Deus. Fala, Verônica. Só complementando aí o que o Kenner estava dizendo, que quando a gente está em sintonia com Deus, na oração, o tempo todo, né? A gente está no mesmo espírito, a vontade do espírito sempre vai sobressair a vontade da carne, né? Então, assim, você já vai orar mais direcionado, né? Porque você está em sintonia com o Pai, você sente o desejo, né, de orar já pelo que Deus quer que a gente ora. É só isso. Exatamente. Sintonia com Deus. Então, isso é orar à vontade de Deus. Irmãos, é bem mais profundo do que a gente pensava. É muito profundo isso, orar à vontade de Deus. Você vai começar a desejar as coisas de Deus. Você vai começar a orar aquilo que Deus quer que você ore para Ele fazer. E é assim que funciona a oração. E aí eu queria anexar a esse texto sobre orar à vontade de Deus, um texto que muitas vezes, muitos crentes repetem errado. Muitos falam assim, aquilo que a igreja ligar na terra será ligado no céu. Aquilo que a igreja desligar na terra será desligado no céu. Irmãos, vocês já viram isso ser dito? Ninguém respondeu, né? Tá sim. Bom. Não é será. Não é será. É terá sido. Terá sido é passado. Então, quando Jesus falou aqui em Mateus, capítulo 18, versículo 18, Mateus 18, 18, diz assim, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Na verdade, a igreja vai entrar em sintonia com aquilo que já foi feito no céu. Não é a igreja que vai dar ordem para as coisas acontecerem no céu. Não é a igreja que vai falar assim, isso vai ser feito. E aí o céu vai e fala, tá bom, está sendo feito.
Não é a igreja que vai dizer assim, todos aqui vão ser prósperos. Aí o céu vai e fala assim, todos serão prósperos. Irmãos, Deus não tem ouvido a oração de muitas igrejas. Pode ter certeza. É verdade. Né? Não é, Edmund? É Deus não verdade. tem ouvido a oração de muitas igrejas. Porque essas igrejas não entenderam o que o céu ligou. Porque aqui está falando assim, aquilo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Ou seja, a igreja entrou num lugar onde ela compreendeu a vontade de Deus. Quando a igreja ligar, já foi ligado. Quando a igreja desligar, já foi desligado. Na verdade, é uma comunhão entre a igreja e Deus que faz com que a igreja compreenda a vontade de Deus e confirme aquilo que é a vontade de Deus. Porque, irmãos, da onde eu iria dar ordem para os céus como igreja? Não é, Verônica? Testificou? É forte. É difícil. Mas eu não posso mudar esse verbo. Esse verbo terá sido. Quando eu ponho a Bíblia em inglês, has done. É passado, porque no inglês é muito mais claro esse passado. Quando a gente estuda os tempos verbais no inglês, é chamado de passado contínuo. Eu percebi isso quando eu estava estudando inglês, porque o passado contínuo é muito forte em relação ao passado. É uma forma do passado em inglês das mais utilizadas. Então, aquilo que a igreja ligar na terra terá sido ligado nos céus. É igual um outro texto que fala assim, que nós temos sido abençoados com toda sorte de bens. Também no inglês é o passado contínuo, ou o presente contínuo. Talvez eu esteja confundindo. Terá sido. Terá sido é algo que aconteceu no passado e vem acontecendo até no presente. Has blessed. Você foi abençoado. Tem sido abençoado. Você tem sido abençoado com toda sorte de bênçãos. Então, é algo que aconteceu. Não é algo que vai acontecer. Então, eu não posso dizer assim, aquilo que a igreja ligar na terra... Irmão, você já ouviu uma oração dessa dentro da igreja? Às vezes por distração. Né? Aquilo que a igreja ligar na terra será ligado no céu. Não, irmãos. Aquilo que a igreja ligar na terra terá sido ligado no céu. Então, o dia que nós oramos pelo envio do Stanley, nós entramos na vontade de Deus e compreendemos aquilo que já havia sido ligado lá no céu. Glória a Deus. Entendeu? Sim. O dia que nós oramos pela cura de um irmão, né, da igreja, nós compreendemos, naquele momento de oração, a igreja chegou num ponto que ela falou assim, é a vontade de Deus, então vamos orar? Vamos. Então, eu fui e orei aquilo que o céu já tinha estabelecido. Por isso que orar a vontade de Deus é isso, é muito profundo. Por isso que o ministério de intercessão tem que ouvir a voz de Deus mesmo. Porque o ministério de intercessão, ele vai orar aquilo que Deus já bateu o martelo. Então eu vou lá e intercedo para criar uma legalidade no mundo que jaz no maligno, mas que a igreja clama e dá legalidade para Deus agir. Amém. O mundo onde o reino de Satanás está estabelecido. Mas quando a igreja ora aquilo que o céu quer fazer, imediatamente Deus responde. Amém. Então, quando eu oro a vontade de Deus, Deus vai responder a minha oração. Quando Jesus disse para Pedro que estaria dando, quando Jesus disse para Pedro, estou te dando as chaves do reino, e aquilo que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Jesus estava falando assim para Pedro, Pedro, a igreja vai receber a chave para entender o que é a vontade dos céus. Profundo, né? Glória a Deus, aleluia. A igreja está recebendo as chaves para entender aquilo que já foi ligado nos céus, para entender o que aconteceu no reino dos céus. Amém? Amém. Profundo, Aleluia. né? Hoje nós comemos feijoada na escola de líderes. Deixa eu ver se a gente consegue. Nós vamos concluir aqui, irmãos. É 31 ali.
Olha, sabemos que todo aquele que nasce de Deus não vive em pecado. Eita, é isso mesmo. Aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então, eu não preciso orar pelo olho grande, né, Ju Faria? Eu não preciso orar pelo inveja. Ah, a inveja vai me alcançar. Não. Irmãos, o maligno não toca em mim, não. Quem nasceu de Deus... Irmão, você crê em Jesus? Creio. Você ama o próximo? Ama. Ama. Precisa amar mais, mas ama. Você lembra que João veio falando tudo, ele condicionava o que é nascido de Deus? Acho que ele fala isso 300 vezes aqui. Exagero, né? Mas ele fala muito. Ah, se você não ama o próximo, você não é nascido de Deus. Ah, se você não confessa Jesus, você não é nascido de Deus. Então, agora, ele pegou tudo aquilo que ele vinha falando e condicionou ao toque do maligno na sua vida. Ele fala assim, então, se você é nascido de Deus, se você ama o próximo, se você crê que Jesus veio em carne, então, sabe de uma coisa? O maligno não pode tocar em você. Acabou. Amém. Amém. Glória a Deus. Acabou. Pronto. João finalizou a carta dele assim, sem deixar lugar para dúvida. Com Deus, fechou. Eu vivo assim. Eu sei que o maligno não tem autoridade de tocar na minha vida. Amém. E é assim. Nem na minha. Amém, né, Zé? Nem na sua. Graças a Deus. Glória a Deus. Aquele que nasceu de Deus, ele o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, irmãos, eu tenho que falar sobre isso aqui. Eu vou concluir. O mundo inteiro jaz no maligno. Pastor Stanley fala muito isso. O que é jaz? Quando você vai no cemitério, você vê lá uma placa. Aqui jaz fulano da Silva, tal, da família tal. Aqui jaz. Jaz é o jazigo, né? É aquilo que impõe sobre a força. Esse verbo tem esse sentido. Aqui jaz, aqui se submete aquele que morreu, aquele que aqui jaz. Então, a Bíblia está falando que o mundo jaz no maligno, esse mundo que nós pertencemos, que nós moramos. Então, o mundo está sob o domínio do maligno. O mundo é subjugado pelo maligno. Nós estamos nesse mundo. E é por isso que a oração abre a legalidade para Deus fazer a vontade dele, ainda que o mundo jaz no maligno. Mas quando eu oro, eu estou abrindo o canal e a legalidade para Deus agir. Irmãos, eu acredito, pela história de Jó, por tudo que aconteceu ali, que é muito profundo, eu acredito que tem coisas que Deus não pode fazer sem a oração. Não que Deus não tenha poder para fazer, mas ele não pode fazer sem a oração por causa dessa legalidade do jaz no maligno. Aí você vai dizer assim, mas Deus não tem poder contra Satanás? Tem, irmãos, para exterminar. Mas Deus, ele não vai transgredir a justiça dele. Na hora certa, né? E se Deus fizer, na hora certa ele vai destruir Satanás, mas Deus não pode fazer algumas coisas sem a oração da igreja, porque por uma questão de legalidade, dos trâmites legais. Deus vai agir quando a igreja abrir a sua boca e invocar. Por isso que Jesus orou assim, seja feito a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Jesus estava dizendo assim, no céu, Pai, a vontade que é feita é a do Senhor. Então eu estou clamando, eu faço aqui na terra a tua vontade, assim como o Senhor faz aí no céu. Irmãos, essa oração precisa ocorrer para que Deus possa agir. Porque Deus não vai agir sem a oração. Se Deus agir sem a oração, a justiça de Deus está sendo transgredida, porque esse mundo jaz no maligno. Amém? Ficou claro? Claro. Amém? Quem governa esse mundo? O maligno. O reino de Deus está instituído dentro de nós. Lembra que Jesus falou? O reino não vai... Jesus falou assim, você não vai ver o reino ali, aqui. O reino estará dentro de vós. Então, nós estamos vivendo o reino de Deus.
mas dentro de nós. Mas a vontade que impera sobre esse mundo é a vontade do maligno, que não nos toca. Mas nós precisamos orar para que Deus haja. Amém. É assim. Glória. Amém? Amém. E o capítulo termina dizendo: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Amém. Faça das palavras de João a nós. Amém. Estamos no verdadeiro. Em seu Amém. Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, Aleluia. guardai-vos dos ídolos. Amém? Amém. Amém. Glória. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós pulamos uma parte. Mas nós vamos deixar. Nós vamos encerrar, pulamos sim, pecado para a morte. Tem que falar disso semana que vem. Tem algo muito sério aí que o apóstolo João fala sobre pecado para a morte. E aí nós vamos falar disso semana que vem e vamos falar o livro de Atos. Amém. Amém. Ah, irmão, semana que vem não vai ter aula. Irmãos, nem semana que vem e nem na outra da frente. Tá bom? Nem semana que vem, nem da outra da frente terá aula. Eu estarei viajando. Eu e a Tamir estaremos de viagem. Não vai ser possível. Quando voltar, Oi? quando voltar, você me abraça. Como é que é, Zé? Quando voltar, você faz. A gente continua, tá? Nós ficaremos 2 semanas sem aula. Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Amém. Sábado nós temos irmãos. Amém. Estaremos aí firmes. Final de semana, será que vai ter monte? Rodrigo? Esse fim de semana tem monte. Esse tem monte. Tá. O da O outro frente não.